Muito boa noite, ou muito boa tarde, ou muito bom dia, seja lá a hora que você estiver assistindo este vídeo. Estamos aqui para mais um quadro sem script. Hoje eu estou aqui com o Mauro Faião, iremos bater um papo aqui rápido e em cima do assunto, o que arrestar? E aí, Mauro, o que arrestar? Aí você me coloca em mal de lençóis, porque esse talvez seja um dos maiores dilemas que a gente tem, uma das maiores discussões, junto com o que avaliar e o que penhorar. Sim. A gente tem o que arrestar e pior do que penhorar, né? Pior do que penhorar. Arrestar é um pouco mais complexo. Mas eu não tenho como te dar uma resposta exata dizendo que arrestar ou não, porque isso depende do caso concreto. O que eu posso começar o vídeo falando é: as regras da penhora se aplicam ao arresto. Sim. Como regra geral. Entendo. Eu sei que existe, até porque a gente já conversou aqui, e os colegas também já viram com certeza o vídeo, a gente tem dois tipos de arresto, né? O executivo e o cautelar. Eu acho que se a gente puder começar por essa premissa, a gente começa a entender mais ou menos como funciona. Sim, eu vou falar de modo bem breve, porque a gente já fez uma discussão longa no podcast sobre isso, mas de maneira bem breve, o arresto ele tem a finalidade de garantir a execução antes da citação, tá? E aí a gente tem essas duas modalidades. E a gente se esquece que tem essas duas modalidades. Na primeira delas, que é o arresto executivo, é o mais comum, é uma previsão dentro do procedimento da execução do título extrajudicial, onde normalmente a gente cumpre aquele mandadão, citação, penhora e avaliação. E que tem o protagonismo do oficial de justiça aí. Perfeito. Nesse caso, eu tenho uma ordem legal. Eu não tenho necessariamente uma dilapidação de patrimônio, eu não tenho um possível prejuízo, não existe uma decisão específica do juiz, uma decisão fundamentada, um pedido do autor, nada disso. Eu tenho apenas a decisão, aliás, a previsão legal, dizendo que caso o réu não seja encontrado, os bens devem ser arrestados para garantir a execução e em sequência a gente tenta fazer a citação. Nesse caso, existe, como você falou, esse protagonismo do oficial de justiça, porque o arresto, qualquer outra diligência judicial, ela tem alguns participantes. A gente tem, nesse caso, o credor, o exequente, a gente tem o executado, tem o magistrado, tem o oficial de justiça. Então, todos esses acabam atuando no processo. E nesse caso do arresto executivo, que está previsto lá no 830, o autor geralmente não requereu nada específico. Não necessariamente apontou bens, não existe ali uma chance já conhecida de fraude de execução, de dilapidação. O juiz normalmente dá uma decisão padrão, cite-se o executado. O executado não é encontrado. Ou seja, eu tenho o credor, o devedor e o magistrado que não tem uma participação específica, não tem uma atuação específica em relação ao arresto. Em outras palavras, fica na mão do oficial de justiça. Se vira aí. Foi o que você falou e eu esmiucei agora. Se vira aí. Siga os princípios do processo, veja qual é o bem que traz maior efetividade. Enfim, não existe um procedimento, um beabá, e esse juízo de valor prévio cai nas mãos do oficial. E esse é o arresto executivo. De outro lado, a gente tem o arresto cautelar, e aí é uma medida cautelar fundamentada e determinada pelo magistrado, geralmente no curso do processo, mas pode ser antes também, em que o credor, com base em um perigo de uma demora, com base na possibilidade de um perecimento do direito, e aí a gente pode falar de ocultação patrimonial, simulação, fraude, dilapidação de patrimônio. Então, com base nisso, nas alegações, nas provas apresentadas pelo credor, o magistrado analisa, pressupõe que existe ali um real risco e determina esse arresto. Então, nesse caso, a gente não tem um mandadão. A gente tem uma ordem específica de arresto, já analisada e já decidida pelo magistrado. Para garantir, né? Para garantir que aquele crédito não vai se perder, que é garantir a execução. E aí, esse é o caso onde o oficial de justiça não é mais tão protagonista, passa a ser o magistrado. Claro, como autoridade judicial, sempre vai ser a do magistrado a palavra final, mas nesse caso ele se antecipa, faz uma análise prévia
Então, cabe ao oficial de justiça, como regra, tão somente seguir ali a diretriz do magistrado. E, normalmente, nesse caso, o credor vai estar junto. O credor já conhece a vida do devedor, o credor já indica, já direciona mais ou menos quais são os bens que ele quer, ele atua junto à diligência, ele vai provavelmente indicar alguns bens durante a diligência. E aí, nesse caso, o oficial de justiça, ele cumpre tabela, tá? Entendi. Ele não tem muita margem de análise, é mais reduzido. Eu acho que, em outras palavras, a gente poderia dizer assim, ele não tem diretamente, ele não escolhe em como fazer, como ele faz no executivo, né? Ele vai seguir aquele ritualzinho básico dele, Isso. mas ele decide, eu acho que eu vou primeiro por aqui, agora eu faço assim e tal. E já no cautelar, não, já vem tudo discriminado como ele vai caminhar. Perfeito. Como o exequente ele é obrigado a requerer e a fundamentar o seu pedido, e o juiz tem que analisar, fundamentar a sua decisão, a gente já tem todo o estudo de caso prévio feito pelo exequente, analisado pelo magistrado. Então, o oficial de justiça, nesse caso, tem um juízo de valor realmente mais limitado. A gente já vai mais direcionado. Eu não posso escolher, por exemplo, um momento mais adequado. Eu não vou fazer agora esse arresto, não, porque talvez o devedor ele esteja em casa amanhã e amanhã eu volto para tentar fazer aquela citação. Não tem citação. É só arresto. Estando ou não presente o executado, neste caso do cautelar, o arresto é feito. Então a gente tem, de fato, a participação mais ativa do exequente, do magistrado e até às vezes do executado que está lá na hora para ajudar ou não a diligência. É muito diferente do arresto executivo. Entendi. Mas aí, tendo esse direcionamento, como você falou, então pressuponho que o magistrado já diga o que você deve arrestar. É mais comum, Tá. É mais comum que haja esse direcionamento, mas nem sempre. Porque o credor nem sempre tem a real noção do patrimônio do devedor. Sim. Ele pode ter a noção sobre os fatos. Vamos exemplificar aqui uma dilapidação do patrimônio, uma ocultação patrimonial em que o devedor está ativamente tentando se desfazer de bens. Esses bens podem ser conhecidos ou não, podem ser bens móveis dentro de uma empresa, por exemplo, que o credor não tem como dizer quais são. Mas geralmente ele vai dizer, os bens são móveis, eles se encontram no estabelecimento tal, são mobiliários, e geralmente a gente vai ter esse direcionamento. É diferente do cautelar, né? No cautelar não é comum ter esses bens especificados. Então a gente fica mais amarrado no arresto cautelar, porque o credor tem o direito de apontar, ele tem o direito de escolher os bens que sejam mais efetivos para a execução. E aí, eu imagino que a questão seja, e aí, eu preciso penhorar arrestar aqueles bens mesmo? Sim. Tá. Sim, como regra, sim. Essa é a orientação que eu dou. Não quer dizer que eu não possa olhar para outros bens, mas como regra é cumprir a ordem na literalidade. Se eu tenho a lista ali indicada de bens, é ir naquela lista. Se eu tenho uma determinação geral, aí sim eu posso procurar outros bens. Mas aí você também pode, como você falou, você tem a possibilidade de olhar para outras coisas. Então, esse, entre aspas, olhar para outras coisas seria sugerir? Sim, sugerir. O que pode acontecer, o que é muito comum, é eu ter um direcionamento para o patrimônio e não conseguir localizar. Pode ter sido vendido, pode ter sido escondido. E a gente tem que lembrar que existe um interesse público sobre a execução, sobre o processo de execução. O judiciário não é totalmente inerte, principalmente na justiça do trabalho, em que a execução pode se proceder de ofício, inclusive. Sim. Então, instruir o processo, trazer informação aos autos sobre a realidade de fato é importante. Se eu não localizei os bens, mas eu percebo que ali existem outros bens, eu devo dizer, eu não tenho o dever ali de fazer uma análise aprofundada, porque o meu objetivo ali é o arresto. Mas sim, é importante que eu diga o que é que eu encontrei naquele local. Então eu mesmo vou responder a pergunta que eu fiz no início, né? O que arrestar depende, não é isso? Depende.
Mas, e do outro lado, né? Que você estava falando muito do cautelar, mas e do outro lado, do lado executivo, também depende? Também depende, Tá. mas nesse caso, como já comentamos, o oficial de justiça tem mais liberdade, porque não houve ainda um juízo de valor sobre aqueles bens. Normalmente eu tenho aquele mandado de penhora livre. Então eu, como agente do Estado, tenho o dever de busca, o dever de procura sobre os bens. E aí vai depender se eu tenho acesso à ferramenta eletrônica, se eu tenho acesso aos endereços do executado. Dentro daquilo que eu tiver acesso e dentro do que for razoável, eu devo procurar os bens e aí eu vou observar o quê? Vou observar a ordem preferencial da penhora, está lá no 835 do CPC, dinheiro, veículos, imóveis, lá no final tem bens móveis, por questão de liquidez, então eu devo sempre que possível observar essa ordem. Eu vou observar os princípios do processo de execução, que a gente não vai mergulhar aqui, mas a gente tem menor onerosidade, a gente tem a maior efetividade da execução, a disponibilidade, são várias coisas que devem ser analisadas dentro do mundo jurídico e da prática. E quando a gente fala do arresto cautelar, embora não seja do oficial de justiça a decisão final, a gente tem o dever de fazer esse juízo de valor prévio. Depois disso, a gente vai ter a discussão nos autos, vai ter pode ter os embargos, pode ter impugnação, e a gente deve evitar o máximo possível isso, como? Evitando penhorar bens de família. E veja que, diferente do magistrado, o oficial de justiça consegue fazer um juízo de valor durante o ato processual. Sim. O magistrado analisa de uma maneira abstrata, com base naquilo que o credor apresentou. E, geralmente ele manda penhorar, ou arrestar nesse caso, aquilo que o credor pede, sem fazer uma análise. Essa análise é diferida. A análise quanto à impenhorabilidade e os direitos do devedor, ela é diferida, é feita posteriormente. Quando esse encargo recai sobre o oficial de justiça, no arresto executivo, que é durante a diligência, a gente está dentro da empresa. A gente está vendo a condição financeira da família do executado. Tem uma real noção se é bem de família ou não. Se, por exemplo, aquele veículo é utilizado para o trabalho ou não. A gente consegue levantar alguns elementos em tempo real. E aí eu consigo direcionar melhor, e eu não tenho como dizer aqui para você, penhora o carro, penhora a geladeira, penhora a televisão, penhora a casa, porque depende do caso concreto. Mas nesse caso, sim, o oficial de justiça tem um leque maior de opções e de responsabilidade. Maravilha. E se você gostou desse vídeo, continua acompanhando a gente aqui no canal, compartilha, curte, se inscreve se ainda não for inscrito e não se esquece de acompanhar a gente também no nosso site que está aqui na descrição do vídeo. Então, até um próximo Sem Script. Abraço.